Capítulo 81. Subsolo, Hospital Nacional, Copenhague. Uma gota de sangue caiu no chão. Pinheira do Nars de Niels. O Dr. Max Rotem estudou Niels enquanto ele abria as algemas. Os policiais cometem erros, da mesma forma que os médicos, disse Niels numa tentativa de evitar todas as perguntas e acusações iradas de Maria de Leuran e de seu amante secreto, Max Rotem. Você errou, sem dúvida. Sinto muito. Maria já estava vestida. O médico lhe dirigiu um olhar de dúvida e então se voltou para Niels. Vai haver um relatório registrando o incidente? Niels lhe dirigiu um olhar atônito, imaginando que resposta o homem preferia ouvir. Um relatório? O médico limpou a garganta. Oi, escute. Eu tenho família. Você cometeu um erro. E eu não acho que tenha de sofrer porque você precisa escrever um relatório sobre o que aconteceu aqui. Não, claro que não. Não vou escrever nada. Rotem tentou cruzar o olhar com o de Maria, mas aquela atitude protetora em relação à sua família a havia esfriado. Hana estava perguntando se Maria não passara no testo ela devia ser considerada uma pessoa boa, apesar de estar tendo caso com o marido de outra mulher. Rothstein voltou para Hannah. Ui, quem é você? Hannah Lund. Mulher do Gustav. Sim. Ela se surpreendeu com o acerto dele. Nós moramos juntos no dormitório de Regensen quando éramos estudantes. Ah, entendi. Rotem esfregou os pulsos, que estavam vermelhos e inchados. Posso dar uma olhada no seu nariz? Ele se aproximou de Niels e examinou-lhe o nariz. Cuidadosamente inclinou para trás a cabeça de Niels para olhar dentro das narinas. O equilíbrio de poder entre os dois havia mudado. Talvez fosse exatamente isso que Rotem tinha em mente, readquirir um pouco da sua dignidade. Maria fez uma bolinha com um pouco de algodão e a entregou a Rotem. Ele a enfiou numa das narinas de Niels e disse, tudo bem. Acho que com isso ficamos quites. Rotem deixou o quarto, meneando a cabeça para Hannah ao passar por ela. Talvez esse fosse o modo de reconhecê-la como uma igual, já que ambos eram acadêmicos. Enquanto a enfermeira e o policial pertenciam a outro mundo. Saguão de entrada, Hospital Nacional, Copenhague. Niels insistiu em se sentar e esperar um pouco. Talvez alguém tivesse morrido de repente no hospital no momento do pôr do sol. Eles esperaram durante meia hora sem dizer uma única palavra. Por FIM Hannah se levantou. Capítulo 82. Estação Ferroviária Santa Lúcia, Veneza. O sol já ia se pôr em Veneza. Tommaso ficou diante da estação ferroviária, observando a nata do sistema judiciário italiano desaparecer no barco da polícia. Ninguém tinha morrido. O homem de óculos escuros os havia retirado e desaparecera para os lados do gueto. Tommaso decididamente não estava bem. Ele sentiu escorrer catarro do nariz. Quando o limpou, viu que era sangue. Além disso, estava com dificuldade para se manter equilibrado. Precisava encontrar alguma coisa para beber e simplesmente sentar-se sozinho, longe da vista de todos. Flávio estava indo embora. Acenou para Tommaso, que ao sair correndo esbarrou num casal jovem atracado num beijo. Perdão, resmungou ele. Diante do banheiro feminino havia uma fila. Ele foi para o masculino, mas uma barra de metal bloqueava a entrada. É preciso pagar, disse alguém atrás dele. Sentindo-se tonto, Tommaso revirou os bolsos à procura de moedas. O homem atrás dele estava se impacientando. Por fim Tommaso encontrou as 3 moedas. Ele pôs na fenda a de 50 centavos. A barra de metal não saiu do lugar. O homem atrás dele bufou. Custa 80 centavos. Tommaso introduziu as 2 últimas moedas. 80 centavos, liasi natila. A barra de metal lhe abriu passagem. Capítulo 83. Kongens Nytorv, Copenhague. Uma árvore de Natal num trenó. Pai e filho empurrando o trenó pela camada fina de neve. Niels os observava através do para-brisa do carro que começava a embaçar. Ele devia estar na África, comemorando a véspera de Natal numa piscina, saindo para ver leões no dia de Natal e sentindo o Oceano Índico acariciar seus pés descalços. Em vez disso, o que ele sentia era um frio desagradável subindo do chão do carro de Hannah. Você quer que eu dirija? Perguntou ela. Não, está tudo bem. O vermelho do semáforo passou para verde. Niels engatou a primeira, soltou a embreagem e os pneus dianteiros deslizaram pela neve. Durante alguns segundos ele perdeu o controle do veículo, mas depois levou-o para a direção certa e eles seguiram. Control? No momento Niels sentia que qualquer coisa podia acontecer e ele não seria capaz de fazer nada. Se soltasse o volante suas mãos começariam a tremer e ele desmoronaria chorando, bastando para isso que Hannah o tocasse. Ela não o tocou, e ele continuou segurando firme a direção. Eles seguiram assim. Cruzaram a ponte entre os lagos. Passaram por Kongens Heavy. Até chegarem a Kongens Nytorv nenhum deles tinha dito uma única palavra, mas os dois olharam para um Papai Noel que caminhava com um cortejo de crianças. No meio de praca, cartazes da metro e meio de altura tinham sido afixados, mostrando centenas de lugares de terra que corriam perigo de desaparecer em razão de mudança climática. Dentro do carro eles ouviam bem baixa a voz de um homem com um microfone que falava para um grupo reduzido. Mais de 700 mil trabalhadores ganham a vida com a produção de chá em Sri Lanka. A seca vai destruir toda a sua produção. O trânsito parou. As pessoas carregavam pela praça suas compras de Natal. Passavam pelos cartazes das Ilhas Salomão, pouco mais de 2 metros acima do nível do mar, onde a população vivia de cocô e peixes. Rumavam para os antiquários de Bregade e no caminho passavam pelas fotos iluminadas do Lago Chad, cujo processo de evaporação transformaria mais um canto da África numa desolação de poeira e areia. O trânsito começou a andar de novo. Hesitantemente, de modo incerto, como se todos os motoristas na praça estivessem pensando em tomar a dianteira da luta. Desligar o motor, jogar fora a chave do carro e tentar salvar as Ilhas Salomão. No último minuto os motoristas mudaram de ideia e os carros seguiram normalmente.
Se ficassem muito quietos poderiam ouvir o último cocô cair do galho e flutuar para o mar que pretendia tragar tudo. Hannah rompeu o silêncio. Para onde nós vamos? Ela falou olhando pela janela. Como se a sua pergunta não estivesse sendo feita para Niels, e sim para toda a humanidade. Eu não sei. Ela olhou para ele e sorriu. Este dia inteiro. Sinto muito. Hannah, você não precisa se desculpar. Eu só gostaria de lhe pedir uma última coisa. O quê? E ali hesitou. Acho que não vai dar para ficar sozinho esta noite. Ele pigarreou. Aquilo pareceu totalmente errado. Soou como um convite. Quer dizer, resmungou ele, não é nada. Tudo bem. Eu entendo. Ele olhou para ela. Ela realmente entendia. Tudo bem para você? Eu tenho um bom sofá-cama. Poderíamos tomar uma taça de vinho. Ela sorriu. Sabe de uma coisa? Acabei de notar isto. Gustav nunca me disse 3 coisas. Não sei, sinto muito e tudo bem para você. Capítulo 84. Silo de Carlsberg, Copenhague, minha mulher é arquiteta, disse Niels quando a porta do elevador se abriu mostrando seu apartamento. Hannah não comentou o tamanho do apartamento. Apenas afundou no sofá como se morasse ali. Todos ficavam enfeitiçados com a vista de 360 graus. Mas não Hannah. Certamente ela já viu coisas muito mais impressionantes, pensou Niels enquanto abria uma garrafa de vinho tinto. Como astronoma, ela havia se deitado sob o céu aberto nos Andes, vira sóis explodirem no cinturão de Orion e muitas outras coisas do tipo. Contemplar a vista de Carlsberg era algo que ficava muito aquém daquelas experiências. Ele lhe passou uma taça de vinho. Pode fumar aqui. Subitamente Niels sentiu uma pontada de culpa. Como se estivesse sendo infiel. Hannah estava agora de pé próximo à janela. Eu sempre me impressiono. O quê? Ele se aproximou. Quando lá de cima eu olho para as cidades. Como aqui. Ou quando de lá eu olho para a Europa à noite. Com todas as luzes. Você já experimentou essa sensação? Ah não. O meu forte não é voar. Viajar. Ela pareceu pasma. Oi não? Hannah olhou para ele. Como se tivesse acabado de perceber algo. Então, você estava dizendo, Niels lembrou-a, que as luzes das cidades têm exatamente a mesma aparência da luz no espaço. Quando olhamos para as galáxias, Niels, é assim que ela é. Hannah apontou para uma luz distante no horizonte. Impressionantes áreas de nada. E então, de repente, um enxame de luzes. Vira. Quase como uma cidade. Niels não sabia o que dizer. Ele encheu de novo as taças. Talvez fosse bom ligar para o Tommaso. Saber se ele descobriu alguma coisa. Descobriu alguma coisa? Não sei se eu aguentaria estender esse assunto hoje. Então eu ligo. Só quero saber se ele atende. Você traduziria, se ele atender? Niels digitou o número. Tentou novamente. Calo? Inglês? Esse é o número do Tommaso de Bárbara? Hannah se serviu palco mês de vinho tinto. Ela estava ouvindo Niels, no seu quarto, falar no telefone. Que história era aquela que ele lhe contará havia pouco? Hannah não conseguia tirar da cabeça aquelas palavras. O meu forte não é voar. Viajar. Ele estava gritando no quarto. O quê? Eu posso falar com ele? Não estou entendendo. Depois de alguns minutos ele saiu do quarto e se encaminhou para o banheiro. Ela teve um relance da sua expressão confusa. Acho que estão tentando encontrá-lo. Na verdade eu não sei lhe dizer o que está acontecendo. Hannah o seguiu. À distância. No ben haro ele tairu a camisa e jogo no chão. Ela olhou para ele. Havia sang na camisa. Ele virou de costas para ela. Hannah sabia o que ia ver, mas mesmo assim ficou chocada. O quê? Não? Tommaso? Diz Niels no cellular. Niels estava tentando entender o que fora dito no telefone, mas a pessoa do outro lado da linha já havia desligado. Ele depôs o celular num banquinho. Estava diante da pia, inclinado sobre as duas mãos. Hannah neo tarava os alhosteli. Finalmente ele se virou. Niels. Ele morreu, disse ela. Como é que você sabe? Ou a questão é, como é que nós não percebemos isso antes? O que é que você quer dizer? Niels. Ele foi o número 35. Hannah o tinha perdido. Ela via isso claramente. Entrou no banheiro e cuidadosamente tomou a mão de Niels. O que foi? Vire-se. Cautelosamente ela o virou diante do espelho. Pegou um espelhinho na pia e lhe entregou. Use isto. Ele não conseguiu ver logo de início. Depois viu. Uma marca havia surgido nas suas costas. Ainda não estava muito clara. Quase parecia um eczema. Mas a forma era inequívoca. Ele deixou cair o espelho, que se espatifou no chão de azulejo prometendo 7 anos de má sorte. Então saiu correndo do banheiro. E Niels? Ele já se fora. Bateu a porta do quarto atrás de si. Hannah gritou. Vocês dois se encontraram. Isso é óbvio. Eram os únicos que prestariam atenção. Ela o ouviu remexer por toda parte no quarto. Vocês eram os únicos que prestariam atenção, repetiu ela para si mesma. Niels escancarou a porta. Estava com outra camisa e tinha na mão uma mala. A mala que ele havia feito muito tempo atrás, a que não tinha querido viajar, mas agora queria. Capítulo 85. Ospedale del Angelo. Veneza. O comissário Morante tinha na mão o celular de Tommaso. Passada. Era exatamente assim que a responsabilidade parecia. Passada. Uma responsabilidade que ele havia descuidado. Era como um caroço nos seus pulmões, algo que estava reduzindo a sua capacidade de inalar oxigênio. A responsabilidade pode ser pesada como um peso físico real, refletiu ele antes de Flávio interrompê-lo dizendo. Eu devia ter prestado atenção ao que ele me disse. Morante olhou para Flávio, sentado numa das cadeiras de plástico cor-de-rosa do hospital. Estavam ambos à espera de que o médico os atendesse. Queriam lhe fazer algumas perguntas.
Uma turista sueca havia encontrado Tommaso morto no banheiro masculino. Segundo lhes contaram, os gritos da turista foram ouvidos em toda a estação. Ele disse que nós estávamos correndo perigo. Que alguém corria perigo, explicou Flávio. Quando? Ou na estação de trem. Eu achei que ele estava doente. Afinal de contas você tinha dito que ele estava suspenso. E eu disse? Então a culpa é minha? É isso que você está insinuando? Flávio olhou surpreso para o comissário. Ele nunca ouvirá o chefe gritar. Morante tentou se levantar e ficar empertigado, parecendo tranquilo apesar da sua explosão. Seria preciso abrir uma investigação, ele sabia disso. Ele seria entrevistado. Por que ele havia suspendido Tommaso? Ele devia ter prestado mais atenção ao que o homem estava dizendo. Os médicos tinham tentado ressuscitar Tommaso no banheiro masculino. E então viram as suas costas. Quando cortaram o paletó para usar o desfibrilador no seu coração, eles viram a estranha marca, que se estendia de um ombro ao outro. A pele estava inchada e com desenhos. Um dos médicos tinha dito. As costas dele estavam quentes, como se estivessem pegando fogo. O médico pôs a cabeça para fora da porta e gritou: "Venham comigo." Ninguém jamais havia falado com o chefe de polícia de Veneza naquele tom de voz. Talvez isso fosse uma antevisão do que o esperava. Rebaixamento de posto. Humilhação. Provavelmente artigos sarcásticos nos jornais. Mesmo numa situação em que um colega havia morrido, a coisa mais importante para a mente do comissário Morante era o seu próprio status. Necrotério. Veneza, uma única guirlanda enfeitava a entrada. Era Natal também ali, no domínio do médico legista. O corpo de Tommaso de Bárbara repousava na gélida mesa de aço, a cabeça levemente inclinada para um lado. Mas não era apenas um corpo na mesa. Era um corpo decorado. O comissário se aproximou para examinar as costas de Tommaso. "O que é isso?" "Eu estava esperando que o senhor pudesse me dizer." O médico continuou perto da janela, com uma expressão acusadora no rosto. Como se toda aquela situação fosse culpa de Morante. Como é que eu posso saber?" O médico deu de ombros. Era disso que o Tommaso andava falando. E a voz de Flávio era quase inaudível. Ele olhou para o chão e prosseguiu. Ele falava sobre gente que tinha morrido com marcas nas costas. Ficava repetindo isso. O pacote da China. Todos os recortes de jornal. Nós não acreditamos nele. O silêncio dominou a sala de autópsia. "Qual foi a causa da morte?" perguntou o comissário. O médico deu de ombros. "Enquanto não me esclarecerem o que é isso, eu direi que foi assassinato." Eu assassinato? Assassinato por veneno. Não sei que outra coisa poderia ter causado isso. Uma respiração profunda. Flávio tinha se retirado para outra extremidade da sala. "Flávio", chamou o comissário Morante. Sim, senhor. "Fale com a secretária de Tommaso. Ela sabe muita coisa sobre o caso." Tommaso lhe pedia para traduzir coisas. "Tudo bem. E vamos contatar a Interpol." Morante olhou para o médico e depois para Flávio. "É importante agir rapidamente. E isso significa, agora."